Eu? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou Gisele, sócia da Editora NPE. Estou aqui com o Jefferson e hoje a gente tem uma convidada especial, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Eu sou Jeff Samagaia, mentor de livros, sou membro da Academia de Letras do Brasil e sócio da Editora NPE junto com a Gisele, né? E hoje nós temos aí uma convidada muito especial, uma convidada que traz um livro muito bacana, né, Gisele? Como é que é o nome do livro, Gisele? É o Malu, um doce de menina. Então, boa noite, Aline. Se apresente para o pessoal, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Bem, sou a Aline, né? Aline Gama. E assim como eles falaram, eu sou escritora, também sou psicóloga. E a gente hoje veio falar desse livro, né? Esse livro bem legal que vocês estão me ajudando pra caramba, para que ele fique bem bonito para todo mundo, né? É o Malu, um doce de menina. É uma experiência, deixa eu até botar aqui na tela para o pessoal poder ver o nome certinho, para eles irem acompanhando e gravem este nome, porque o livro está bem bonito, ficou muito bonito, ficou muito fofinho. As ilustrações são da Solange Packer, né? Que é daqui de pertinho, assim, a gente está em Blumenau, Santa Catarina, a Solange é de Timbó, que é uma cidade aqui do lado, e a Aline, meu Deus, fugiu o nome por 2 segundos. E a Aline, ela tá falando com a gente diretamente de Recife, né, Aline? Isso mesmo. Eu moro aqui em Recife, mas eu sou de Maceió, Alagoas. Não sei se eu já disse a vocês. Não tinha contado. Eu sou de Maceió, Alagoas, mas eu moro em Recife já há um tempo. E hoje eu trabalho aqui, né? Escrevo meus livros daqui. E a gente está se conhecendo nesse trâmite, né? De trabalho dentro do universo literário. E a Solange, assim, foi uma surpresa boa, que ela me apresentou a vocês, foi muito bom, ela fez as ilustrações, eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Maravilhoso esse encontro. E a gente já tem um fã da linha aqui, ó, o Renato, né? Que é fã da linha. Renato, ele faz bons trabalhos comigo também, um grande amigo. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Boa noite. Fique com vontade de fazer perguntas aí. Comentários, vocês podem ir conversando, que a gente vai trazendo todo mundo para a conversa. Aline, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho de qual é a história. Antes da gente entrar na história da Malu, tem outro livro, que é o livro do Guilherme também, né? Tenho, posso mostrar? Está pertinho. Claro que pode. Depois, conta um pouquinho da tua carreira como escritora, da tua carreira como é que você trabalha. Esse aqui é o Guilherme, não sei se dá para ver aí. Esse foi o primeiro, né? O primeiro livro, assim, publicado. E, enfim, como psicóloga, foi onde eu fui abrindo caminhos para essa outra profissão, né? Que é de ser escritora. Eu sempre quis ser escritora, mas primeiro eu fui pelo caminho de fazer faculdade e tal. Então, assim, dentro da parte profissional, eu começo como psicóloga, e dentro desse universo da psicologia, eu fui percebendo que aquilo que eu gostava de escrever como hobby, sempre gostei, tem várias histórias, podia virar, de fato, um trabalho mais sério, né? Pelo olhar da psicologia também. Então, na hora que a gente escreve, principalmente agora, eu digo, a mania que eu tenho quando eu converso com vocês. Sim, mas, assim, na hora que eu estou escrevendo, hoje, é diferente de como eu escrevia só como hobby, né? Antes eu tinha muitas ideias e colocava no papel. Agora não, eu consigo associar o trabalho que eu já desenvolvo com a psicologia, né? Atendendo criança, atendendo mães, a família, e a partir daquelas informações, eu busco também levar para as histórias sentido a partir do lúdico, né? Então, o Guilherme, o Guardião do Mundo dos Sonhos, ele foi montado em 5 capítulos, com começo, meio e fim, as histórias, porém elas se completam, e com um olhar da gente poder falar com as crianças, nesse caso são crianças um pouquinho maiores do que o que vai ser para a Malu, né? E a ideia aqui é de que todo mundo pode ler. Quem não sabe ler pode ouvir a história, quem já sabe ler pode ler sozinho, quem é maior pode ler ali em família, os pais podem ler, porque o objetivo dessas histórias é passar mensagens. Então, o Guilherme, ele tem 10 anos, e ele descobre que é de uma família de heróis, e lá, nesse universo, ele aprende sobre respeito, perseverança, amor, né?
sobre superar os medos e desafios, são histórias que têm o lúdico por trás, né? Porque a gente brinca com esse universo da magia, da bruxa, mas ali a gente passa uma mensagem. Então, o adulto lê de um jeito, a criança lê de outro, e isso eu atribuo ao meu olhar pela psicologia. E o da Malu, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, também, assim, ele foi pensado com essa ideia, com esse propósito, a gente levar uma história, né, nesse caso aqui é para as crianças que estão saindo da primeira infância, dá para ver aí? Dá para ver, aham. E que estão saindo da primeira infância, que é a primeira infância de 0 a 6 anos, né? Então, essa transição de sair da primeira infância para entrar no mundo da alfabetização, da criança que está aprendendo a ler, que ela tem de 6, 7 anos, ela já está no universo da leitura, essa criança pode ler esse livro sozinha, aprendendo a ler, que é diferente do Guilherme, que é um livro mais complexo, mais extenso. Então, esse a gente usa, né, as letras toda em caixa alta, tem mais figura, né, do que... Olha aí, deixa eu ver, não sei se dá para ver. Tá dando para ver sim. Uhum. Tem mais figura e menos texto, já é uma outra proposta, né? Então, a história da Malu, a gente vai falar ali sobre honestidade, né? Para evitar ali as mentirinhas dessa idade, que é muito natural, a criança mentir, não como o adulto mente com outros propósitos, a criança ela mente com medo do que pode acontecer, né? Então, ela esconde ali algumas emoções por medo mesmo. Então, dentro desse universo da psicologia, eu busquei a literatura como escrita, né? O trabalho de escritora, porque a minha intenção hoje é também falar para além do consultório, né? Com todo mundo, através dos livros. É muito bom. Vou aproveitar para dar mais alguns boas noites aqui. Então, boa noite para Irlaide, né? Dando boa noite para essa linda escritora. Olha, suspeita ela, hein? Minha mãe. Nós temos a Bárbara também. Oi, mãe! Nós temos, então, a Bárbara também, dizendo que ela tem orgulho da mulher, mãe, escritora, psicóloga Aline, que ela também é fã. E essa também sou suspeita. Só gente suspeita, minha cunhada linda. E a Márcia Mello, então, maravilhosa minha amiga escritora, que me inspira a escrever o meu. Escreva, Márcia, escreva, coloque suas ideias, conte suas histórias, eternize suas histórias no livro. A gente é mais suspeito ainda para falar essas coisas, né? Porque a gente Márcia está muito. escrevendo uma história belíssima, né, para adultos, para mulheres. Eu tive o prazer, assim, de sentar junto com ela, linda. Breve vai estar aí também, né, Márcia, essa história. Pode contar com a gente que vai ser tratado com todo amor e carinho, como a gente trata todos os escritores, né? A Aline está aí para ver como a gente trata com carinho os nossos escritores, né, Aline? Tem sido um lindo trabalho, além da parceria. Aí tem uma situação que você comentou, Aline, que, assim, né, você... no passado escrevia, mas sem aquela questão, tipo, sem aquela pegada de... Você escrevia textos, mas não com uma pegada de escritor, e hoje você pensa quando vai escrever os livros, né? Porque todos os livros que você escreve, ele tem essa pegada mais psicológica, mais lúdica, que traz uma reflexão ao final da história, de cada história, no caso, né? O livro da Malu traz, né, uma grande lição, um grande aprendizado para Malu, né? Quando ela traz, como você mesmo colocou aqui, ela tenta contar pequenas mentirinhas e que ela viu que depois as mentirinhas não viram consequências que não são tão boas, no caso, né? O que tu poderia contar, né, Aline, já você não tem só esses 2 livros, eu sei que você participou de um outro livro em coautoria, né? Sim. Mas esse universo de escritura, né, para quem está, por exemplo, nunca escreveu um livro, está pensando em escrever, que conselho que tu daria para essas pessoas, né? Já escritora de 3 livros e trazendo essa especialidade de psicóloga também para que essas pessoas entendam como é o universo da literário, no caso. Vamos lá. Eu digo que eu estou sempre aprendendo, tá? Inclusive, eu aprendi bastante com vocês, né? Continuo aprendendo. Mas, assim, um ponto que me chama a atenção, que foi quando virou a minha chave, porque escrever, para mim, é um hobby mesmo, eu gosto, faz parte daquela hora que eu me sinto livre, assim, para pensar. Mas quando eu percebi que eu podia usar a minha profissão para falar com as pessoas além, né, do consultório, então, o que eu gosto de dizer quando alguém me pergunta, né? Se você tem
uma história na sua cabeça, se você gosta de usar os seus pensamentos, coloca primeiro no papel. A ideia é, tira do pensamento e coloca no papel. Porque muitas vezes a gente tem muitas ideias, a gente não sabe muito bem como vai fazer. Mas na hora que eu coloco no papel, que eu escrevo, aí o que é que eu faço? Eu leio o que foi que eu pensei, o que foi que eu escrevi. A partir daquela leitura que eu fiz ali como rabisco, os insights vêm de outra maneira. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma ideia, que era o livro do Guilherme, eu escrevi muito antes. E assim, eu tinha um personagem, eu tinha umas ideias, e só estava lá. Na hora que eu disse vai virar livro e organizei e tal, eu disse, peraí, calma, qual o propósito disso aqui? Então, na hora que você tira do papel e coloca, ou melhor, tira da cabecinha e coloca no papel, você olha diferente para aquilo que você pensou. Então, o primeiro passo, tira da cabeça a história, digita ou escreve no papel e lê aquilo que você pensou. Quando você começar a ler, você vai dando forma a esse livro, a esse trabalho. Quando você vê, você vai ter um propósito ali dentro, porque tudo que a gente escreve tem uma mensagem, né? Por mais que a gente ache que não tem. A gente se identifica com algum tema, ou a gente gosta de algum tipo de forma literária, né? De objetivo ali. Vai ser de autoajuda, vai ser ficção, vai ser de drama, romance. O que é que vai ser? Dentro desse contexto, tem um objetivo. E aí eu sempre digo, quer escrever? Começa tirando do pensamento, colocando no papel e lê o que você pensou, para depois você formar ali o seu livro, a sua ideia. Eu acho que é o primeiro passo. Acho muito interessante essa ideia, né? A gente sempre fala para os nossos mentorados, né? Eu me apresentei aqui como mentor de escritores, e a primeira coisa que a gente sempre fala para os escritores é tira daqui e coloca no papel. E assim, sem pestanejar, sem julgamentos, né? Porque a maior trava, o maior bloqueio dos escritores quando estão escrevendo um livro é o quê? E como é que vai ficar a correção ortográfica? E se as pessoas não entenderem? Agora você deu uma dica, um insight muito bom que a gente sempre traz para os escritores. Primeiro coloca no papel, depois, e a gente sempre coloca assim, né, Aline? Que não é para você ler preocupado em ficar corrigindo, fazendo correção semântica, ortográfica. Coloca tudo para fora, porque enquanto você está no ócio criativo, que demora, ele tem um pico e depois ele começa a cair, ali é o momento de você despejar e colocar tudo no papel. Depois de 2, 3 dias, uma semana, você faz a leitura desse texto e você vai ter uma outra pegada, uma outra visão sobre aquele texto, que é o que você acabou de falar. Pô, bacana, coloquei no papel, mas qual é o objetivo desse texto, né? E trazendo isso para esse contexto, por que não ler logo depois que escreveu também? Porque você está com aquele apego afetivo. É como se fosse um filho que está nascendo no momento da escrita. Então, se você ler e corrigir logo na sequência, você não vai fazer uma correção, uma lapidação melhor do que depois de 3, 4 dias, até às vezes uma semana depois, porque daí você está com uma visão diferente, você trouxe para o papel uma ideia que estava aqui na tua mente, e daqui uma semana, 3, 4 dias, você já vai ter uma outra pegada. Caramba, o que eu quis dizer com isso aqui que eu posso melhorar, né? E sem contar que quando você tira daqui, você libera a mente para novas ideias, novos pensamentos, né, Gisele? Isso aí. E outra dica que é importante para o pessoal que quer escrever da mesma forma que a Aline, que são livros onde tem personagens atuando, é importante que o pessoal pegue um caderno e faça a ficha dos personagens. Quem é o pai, quem é a mãe. E você tem que inventar, tem que criar a personalidade desse personagem, o que gosta e principalmente o que não gosta. Por que eu digo isso? Porque eu sei que a Malu ela vai viver algumas aventuras, por exemplo. Né? A Malu vai viver algumas aventuras, a gente já sabe, é spoiler, então se prepare, porque Malu, um doce de menina, não vai ficar só ali, aqui, né? Não acaba por ali. Mas, por exemplo, assim, vamos dizer que você coloque no seu primeiro livro, não tá isso no livro da Malu, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro, mas vamos dizer que assim, que a gente coloque ali que a Malu, sei lá, ela não gosta de brócolis. E daí, então, de repente, no terceiro livro, a Malu come uma pizza de brócolis dizendo assim, nossa, que delícia, eu sempre amei brócolis. A gente pode não perceber isso, mas a criança vai dizer assim, não, mas peraí, a Malu não gosta de brócolis. Isso. Como é que agora ela está dizendo que isso sempre foi uma delícia se está lá escrito que ela não gosta de brócolis no primeiro livro?
Porque a gente vai escrevendo e a gente às vezes esquece alguns detalhes. Sim. Principalmente quando a gente está lidando com personagens. Então, ter essa ficha, ter esse material para a gente poder dar aquela olhadinha assim, ó, do tipo, eu vou dizer que ele vai se reunir para fazer uma atividade que ele gosta muito, mas espera aí, ele gosta mesmo? Quando eu criei, quando eu pensei, ele gostava dessa atividade? Ou ele vai aprender a gostar dessa atividade porque ele vai dar chance para testar uma coisa nova? Que é uma coisa que a gente pode ir trabalhando dentro desses livros que trabalham personagens, né, Aline? É verdade, eu tenho um monte de ficha, né? Eu tenho ficha do Guilherme, eu tenho ficha. Porque senão a gente vai se perdendo. Porque o primeiro momento, né, é o insight. Mas depois você precisa dar vida. E essa vida precisa ter muita assim, consistência, né? Então, se a gente se perde ali, já era, né? Acabou o personagem. Muito bom, muito bom. E sem contar que essa história do exemplo que a Gisele deu do brócolis, pode ser que ela não gosta, a Malu não gosta do... Não é o que está no livro, tá, gente? Só para deixar claro, mas ela não gosta de brócolis agora, mas com o passar do tempo, através do exemplo, através dos amiguinhos, ela passa a gostar. Por que muitas vezes a criança não gosta, né? Porque ela nunca experimentou. E a gente sempre brinca aqui em casa que, assim, você só pode dizer que não gostou depois de experimentar 10 vezes. E aí eles ainda têm que provar de olho fechado. Porque... Sem olhar a aparência, sentindo só o sabor, né? Só o sabor, né? Porque depois de 10 vezes você diz assim, não gostei porque eu não gostei da sensação, tá amargo, ou é azedo, ou é... sei lá, não gostei. Tudo bem, 10 vezes tu experimentou, não deu, tudo bem. A gente não vai forçar você a não gostar, na realidade, né? Mas normalmente, em mais de 90% dos casos, eles acabam gostando, né, Gi? Isso aí, deixa eu trazer mais ois aqui para a gente dar, então, para a Elaine, ó, a Elaine Ferreira dizendo que a Aline é maravilhosa e ainda ela dizendo que ela ama o jeitinho da Aline explicar as coisas. Obrigada. E a Celi, eu não sei se é Celi ou se é Celi. Celi. Então, também te mandando parabéns, Aline. Obrigada. Ele me ajuda pra caramba. A gente trabalha juntas com criança em escola. Nossa, aprendo muito. Pessoal, vocês que estão assistindo e acompanhando essa live, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre escrita de livro infantil, sobre o universo do escritor, o universo de editora, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá? É só botar aqui nos comentários, no chat da live ao vivo, ou se você está assistindo essa live gravada, coloque aqui nos comentários que a gente está sempre acompanhando e sempre respondendo, tá? Aline, você falou do livro do Guilherme e do livro da Malu, né? Uhum. Essas histórias, elas têm alguma inspiração? Em quem que foi inspirado essas histórias? Vamos lá. O nome dos personagens são dos meus filhos verdadeiros, tá? Não são inspirados nele, assim, tal, porque são crianças diferentes desses personagens. Mas, assim, Guilherme é o nome do meu filho mais velho, por isso... quando eu escrevi a história, na verdade, eu não as primeiras histórias desse personagem eu não tinha Guilherme, veja que faz tempo. Só que quando ele se transformou em livro, o Guilherme já era nascido, o nome do Guilherme é por conta do livro. Todo mundo acha que é o contrário, mas eu já tinha o personagem, e aí quando ele nasceu foi Guilherme. E assim, as inspirações nesse caso, o do primeiro livro é o seguinte: eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre achei que seria escritora e tal, mas era outro momento da minha vida. E as inspirações sempre foram de sensações das minhas questões, assim, da época que eu estava escrevendo, de alguém que eu conhecia. Eu sempre estou ligada de alguma maneira, mesmo sem ser psicóloga, ainda estava na faculdade quando eu escrevi as primeiras histórias. Então, nesse momento, eu sempre estou me inspirando de alguma maneira. Às vezes eu estou sentada num lugar e eu vejo uma pessoa, eu já imagino assim, nossa, aquilo ali dá um personagem. Eu tenho essa coisa assim de viajar na minha cabeça. Então, o Guilherme em si, eu gosto de dizer que foi devido às questões de vida que eu andei ali num período da minha vida. Então, ele tem 10 anos, poderia ser eu com 10 anos, naquela minha fase. Ele tem uma mãe, ele tem irmão, ele tem cachorro. Então, todo o universo familiar ali poderia ser o meu, não é, mas poderia ser. Mas, naquela época que eu estava escrevendo sobre esse personagem, tinha crianças que eu conhecia que viviam parecido com o Guilherme. A diferença é que eu usei a questão lúdica de colocar ele num universo paralelo, onde ele é herói, né? E lá nessas aventuras a gente tem os personagens mais mágicos, e aí tem bruxa, tem
um monte de coisa, porque dá para criar bastante a partir de uma ideia e você vai se inspirando cada vez mais só pela imaginação. Então, foi muito mais assim a parte do Guilherme. Já a Malu, não. A Malu, ela é um personagem que tinha realmente a ideia pela psicologia, né, de falar com crianças, então já foi outra inspiração, de outra maneira. Quando eu descobri que ia ser mãe de uma menina, que a gente já tinha escolhido o nome dela como Malu, eu estava um belo dia lendo, estudando, e aí veio aquela sensação, poxa, eu vou fazer um livro, vou fazer uma história com o nome da Malu, que vai nascer. E aí eu sentei e veio aquela história na minha cabeça. Por quê? Porque eu trabalhava atendendo crianças ainda em estágio. E tinha essa coisa da criança, dessa transição de fase da primeira para a segunda infância, da dificuldade da leitura, às vezes descobrem dislexia, às vezes descobrem TDAH, umas coisas assim, daquela fase infantil na escola, né? E dessa coisa do mentir, por que mente? Porque a gente faz, criança não mente, mente, gente, mente, não acha que não mente, mente. Mas não é um mentir de maldade, é a situação de poder se dar bem e curtir a vida ali. Então, quando eu estava olhando essas vivências, né, enquanto estudante ainda de psicologia, minto, eu já era formada. Guilherme é que eu estava me formando. Quando eu já estava, né, na parte de atuação ali, eu fiquei vendo essas possíveis histórias. Então, o nome Malu era porque eu ia ter uma menina, né? E a história em si foi pensada enquanto psicóloga. Então, foi nesse momento de inspiração. Tem outras histórias também. E aí a ideia sempre é voltada ou para o meu momento de vida, ou para uma situação que eu vivi com algum paciente, alguma questão ali do meu dia a dia. Estou contando essa história, Aline, me lembra muito no ano passado, a gente até estava no mesmo lugar, mas não se conhecia ainda, ali na Feira do Livro Internacional de Pomerode, né? Isso. Então, com a Ana Maria Machado respondendo uma pergunta da nossa filha, da nossa Mandinha, numa roda de conversa, explicando que ela escreveu, se eu não me engano, é a Princesa que Negava, o nome do livro, e contando que ela se inspirou na filha dela e ela usou o livro para explicar para a filha dela que ela podia dizer não para as pessoas sem se sentir mal com o fato de dizer não para algumas coisas que ela não queria fazer, para ela não fazer contra a vontade. Adoro Ana Maria Machado, adoro, então, eu sou fã dela, assim. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente conversa, principalmente com escritores de livros infantis ou escritor de livros onde as histórias não são as suas próprias histórias de superação, mas sim são histórias contadas para trazer alguma mensagem de superação, ou alguma mensagem que seja, né, um romance, um suspense, ou qualquer coisa assim. Eu acho muito bacana e a gente sabe, e a gente tem escutado muito dos leitores, que eles gostam de saber de onde vem a inspiração. Né? Por que você teve a ideia para escrever esse livro? Da onde que veio a história desse livro? E daí também mostra para as pessoas que elas são capazes, sim, de usar a sua criatividade e também contar histórias, né? Todo mundo pergunta mesmo, por que Guilherme? Como foi que foi essa história? Não sei o quê. Ou então faz, você conhece algum desses personagens e tal? E aí é bem curioso mesmo, porque na hora que eu estou criando, aí eu vou falar de mim, né? Eu sou bem fã da Ana Maria Machado, fiquei feliz naquele momento ali de conhecê-la, foi bem maravilhoso. E ela nem imagina, mas na época que eu era criança, eu li o Bisabia Bisabel dela, e quando eu estava ali naquele livro, nossa, eu pensava, eu queria escrever igual essa moça, porque eu gostei da história, tinha uma pegada ali que eu tinha com a minha avó, assim, muito legal o livro. E eu disse, gente, eu quero ser escritora também. Como é que faz para ser escritora? Só que eu era muito criança, não sabia muito bem, fui crescendo e aquele sonho guardadinho, né? Então, assim, a ideia mesmo de inspiração, eu acredito que assim como ela e outros que eu já ouvi e acaba fazendo parte, assim, da minha realidade, tem muito a ver quando você quer deixar sair aquilo que está na sua cabeça. E depois você pode organizar aquilo. Então, a inspiração, ela pode vir dessa conversa que a gente está tendo agora, né? Pode ser de um momento que eu estou parado, sei lá, no ponto de ônibus e vejo alguém passar, ou assistindo alguma coisa. A inspiração tem muito mais a ver com o que minha cabeça pode fazer com aquela possibilidade, com aquela pessoa. Né? Então, eu acho que tem muito mais a ver. Quem é você que está escrevendo
E por que você quer escrever? Eu acho que isso tem mais, vamos dizer assim, mais sentido em relação a tal inspiração, né? Eu acho que ela vem de qualquer lugar e do menos improvável, né? Eu acho que ninguém senta, vou fazer assim, assado. Eu acho que não é bem isso. Mas a gente vai construindo aquilo de acordo com o que você vai escrevendo e desenvolvendo ali na hora que você está criando o personagem. Apesar que ano passado, né, a Ana Maria Machado, a gente participou da roda de conversa, né, só para vocês verem como a vida ela dá voltas, né? A gente estava no mesmo evento que a Aline de Recife veio para Pomerode, que é uma cidade vizinha aqui de Blumenau. Nós estávamos no mesmo teatro onde aconteceu a roda de conversa com a Ana Maria Machado, e ela traz exatamente isso, né? Como é que tu se inspira para escrever? Daí ela responde que ela escreve todos os dias e que 95% dos textos delas não são utilizados, mas que o hábito de ela escrever todos os dias traz inspiração para as centenas de livros que ela já escreveu, né? E uma coisa que eu descobri da Ana Maria Machado lá é que ela não só escreve livro infantil, ela é conhecida pelos livros infantis, né? Acho que o mais conhecido dela é a Menina Bonita do Laço de Fita. Acho que é o mais conhecido. Quem não conhece, é difícil saber quem não conhece, quem gosta de leitura, né? É o mais famoso, né? É o mais famoso. Mas ela também escreve livros infantis, juvenis e adultos, né? Tipo, adultos, no caso, no gênero totalmente diferente do livro da literatura infantil, né? Na literatura mais infanto-juvenil e literatura geral, né? Sim. E acho que é interessante essa questão de você ter o hábito de escrever todos os dias, né? E quando você conversa com o escritor, quando ele é nato, ele sempre pode dizer assim, eu gosto de escrever, eu tenho facilidade para escrever, eu escrevo todos os dias. E às vezes, assim, você nem percebe, mas o fato de você escrever uma mensagem para alguém de felicitação de aniversário ou de desejando um bom dia é uma forma de você praticar. Desde que você não fique encaminhando mensagenzinhas prontas, mas se você pensar, poxa vida, a Aline está de aniversário amanhã, eu vou desejar feliz aniversário para ela de um jeito diferente. Então, use esses momentos para te poder treinar a escrita criativa, que é o que vai, no final das contas, trazer para você o quê? A inspiração para escrever uma história. E como você muito bem colocou aqui, uma conversa que a gente está tendo aqui agora, parado no ponto de ônibus, observando algum momento, alguma ação, pode ser a inspiração para um livro. E é muito engraçado, porque a gente escreve, né, Aline? É isso mesmo, assim, né? Da onde é que nasce, né? E assim, só para contextualizar e já te passar a palavra novamente, a gente tem um movimento chamado Ativando Escritores. A gente já lançou 18 livros coletivos, né? E onde 384 pessoas escreveram pelo menos um capítulo. E daí, desses 384 pessoas, a gente tem pessoas que dizem assim, caramba, eu não tenho nem ideia do que eu vou escrever. E daí a gente fala assim, conta de um momento de inspiração, dependendo do objetivo do livro, né? Ou conta algo que você gostaria de contar, um desafio, uma aspiração, algo que você conhece, um método, enfim. E aí quando elas escrevem, a gente fala assim, você vai ter que escrever 10 páginas do capítulo. Cara, eu não sei nem se eu escrevo uma redação. E no final das contas, quando você é inspirado e quando você é desafiado e é motivado por outras pessoas, o que acontece? Você escreve e você nem percebe. Aí essas pessoas dizem assim, caramba, vão ler o capítulo dela depois que o livro está impresso, porque daí a experiência do livro impresso é interessante. Caramba, eu li meu capítulo e eu parei para pensar, será que fui eu mesmo que escrevi isso? Entendeu? Mas porque a nossa mente ela está trabalhando, né? E infelizmente, né, com o corre-corre do dia a dia que a gente tem hoje, a gente acaba não tendo a experiência da leitura todos os dias. Né? A gente vê que a população brasileira não tem essa experiência de ler todos os dias, né, Aline? Mas nós vamos mudar essa questão, né? A gente vai, nesse momento, nós vamos mudar, vamos ensinar as gerações que vêm atrás da gente, os nossos filhos, a voltar a fazer uma boa leitura, no caso, né? Eu confesso que aqui em casa o movimento é grande, né? Coitados. A Malu, né? Aqui é desse livro, né? A minha filha do meio, que eu tenho 3, Lia também. Ela
é a que mais gosta, assim, ela se mostra gostando de ler. Ela, inclusive, está devorando Harry Potter, ela está no 2º livro, ela só tem 9 anos, ela poderia nem estar aí para leitura. E Harry Potter não tem figuras, né? É muito mais texto. Ela leu do Guilherme sozinha. Eu li, na época, quando eu comecei a ler para ela o livro, e hoje ela lê sozinha. Aí ela lê para a irmã, que é mais nova, que tá, a minha mais nova está nessa fase aqui, está aprendendo a ler. Inclusive, eu estou escrevendo agora a história da Lia. Depois eu mostro para vocês. Então, assim, eu sempre estou escrevendo. Eu nunca parei de escrever. Mesmo que ainda não virou livro, mas eu sempre estou escrevendo. O livro que você falou, né, que eu lancei como coautora, quando veio a proposta, eu já tinha a história, porque eu quero lançar o Diário Feminino, que é só dos meus atendimentos com mulheres. Então, são baseados em atendimentos reais, ali são inspirações de acordo com o trabalho. Então, na hora que veio a proposta para lançar esse de coautoria, que é o Elas, são 3 livros, esse aqui foi o que eu participei, eu já tinha a história. E aí eu só perguntei se tinha sentido, né, dentro do que eles estavam buscando ali, e a história era de uma personagem, lógico, o nome do personagem é fictício, tá? O nome da personagem é Ângela, ela já é adulta, então assim, já é outra pegada, não tem nada a ver com infantil, né? Já é uma leitura mais adulta. O Diário Feminino que eu quero lançar também é adulto. Então, é aquela história. Eu acho que, como você falou, quando a gente gosta de escrever, a gente vai escrevendo, mesmo que não vire um livro, você está sempre com alguma história, né? Então, a sensação de escrever, para mim, é muito mais de prazer, assim, bem prazeroso. Então, na hora que eu quero que vire um livro, que é o que está acontecendo com Malu, né, aí eu já dou, vamos dizer assim, um norte para que tenha um sentido e um objetivo, né? Mas eu acho que escrever, se você quer fazer, só tira do papel, né, e vai. Ó, vou trazer aqui, ó. Celi mandou um coraçãozinho para você também. Na hora que você fala dos personagens, inspiração dos personagens, né? E Load também mandou um boa noite. Obrigada, boa noite, um beijo. Aline, uma coisa que é bem legal, e eu acho que é bem importante essa questão, assim, de deixar claro até para as pessoas que querem começar a escrever e tudo mais, que sim, a gente pode realmente se inspirar em outras pessoas, se inspirar nas experiências profissionais, e a gente sempre orienta, assim, para os escritores, né, que o único cuidado que vocês realmente têm que tomar, e eu sei que a Aline toma muito bem esse cuidado, é não deixar, quando a gente se inspira em pessoas, não deixar claro a identificação dessa pessoa, a gente conseguir fazer, alterar todos os dados que tem para alterar, mexer um pouquinho na história, usar essa história realmente de inspiração. E é onde a gente fala também para os escritores na questão de uso de inteligência artificial, que é o que mais está em alta, né? O pessoal falando assim, a gente vê muito, como a gente está nesse universo de editora, a gente recebe muito anúncio no Instagram, porque aquela coisa, escreva seu livro em 10 minutos e coloque para vender na Amazon, e não sei o quê, que daí tu pede para a inteligência artificial, ela cria um texto e você só pega, bota num livro, num e-book e bota para frente, né? O que a gente tem para dar de conselho enquanto editora, e depois eu quero que a Aline também traga o conselho dela enquanto escritora. A inteligência artificial é legal, é muito bacana, mas ela deve ser usada como mais uma fonte de inspiração, né? Da mesma forma como você se inspira lendo um livro, se inspira olhando as pessoas, observando as pessoas num café, num parque, numa saída de escola. Se você quer escrever um livro sobre alunos, você senta numa saída de escola, começa a observar como é que um se comporta, como é que o outro, e usar essas coisas como fonte de inspiração. A inteligência artificial é mais uma, para nós, ela é mais uma fonte de inspiração, ponto. E a gente conversa isso muito sério com os escritores. Por quê? Porque para a inteligência artificial te trazer um texto, ela vai buscar pedacinhos do texto de várias outras pessoas para montar um texto para você. Então, no final das contas, você está usando a ideia de outras pessoas e vendendo como se fosse sua. E isso a gente não gosta de trabalhar, e a gente identifica. E é bem fácil de identificar textos criados por inteligência artificial, tá, pessoal? Não se iludam. Porque, principalmente quando o escritor está escrevendo o texto dele e no meio do livro dele ele coloca uma parte gerada por inteligência artificial, é fácil de identificar para a gente que está fazendo a edição textual, tá? Fica a dica, vocês não conseguem enganar a gente, né?
Então, assim, usem essas ferramentas como fonte de inspiração, né? E eu queria pedir para a ti, Aline, como escritora, assim, pode trazer a tua opinião sincera mesmo, assim, ó, o que tu acha desse uso da inteligência artificial para auxiliar ou dentro do processo de escrita, né? Pois é, talvez a minha opinião seja bem polêmica, porque eu sou meia aversa a essa coisa da inteligência artificial. Inclusive, eu e meu filho, a gente estava uma vez nessa discussão. Ele está escrevendo o livro dele, eu estou super orgulhosa aí. E, assim, eu não concordo mesmo com essa coisa da inteligência artificial escrevendo, né? Porque, assim, na hora que você usa para colocar uma correção, tipo assim, não, eu escrevi e quero corrigir, quero organizar de alguma maneira, beleza. Mas aí você colocar lá e dizer, ó, me dá um pensamento sobre isso, eu realmente acho chato, porque eu penso assim, caramba, tem gente que senta para escrever. Tem gente que senta lá e ela escreve, né? E aí, quando você faz isso e vende um livro, aí vira lá aquele viral, né? Fica o viral aí da moda, eu acho que você não é honesto. Você não está sendo honesto com quem está lendo, você não está sendo honesto com você. Você não está criando, de fato, uma identidade enquanto escritor. Porque eu acho que você tem que ter uma identidade ali. E na hora que você começa a escrever, por mais que você escreva várias histórias, tem o seu ponto, tem a sua carinha lá. Essa sensação, eu acho que ela precisa ser muito clara para quem vai ler. Porque, por exemplo, eu ainda não tenho vários livros publicados, mas se a gente usar a Ana Maria Machado, veja, por mais que ela tenha livros de outras idades, infantil ou de adulto, quando você começa a ler, você sabe que é dela. Se você gosta daquela leitura. Se você tem o hábito de ler livros de um mesmo autor, você sabe que é daquele autor. Você identifica, porque cada um tem a sua forma de colocar uma palavra. Tem gente que fala mais narrado, né? Tem gente que fala mais de forma poética, tem gente que coloca muito, assim, uma característica muito própria em relação ao que a pessoa acredita. Então, eu acho que é uma questão de respeito mesmo. Então, a minha ideia sobre a parte, né, da inteligência artificial, eu acho que ela não deveria ser usada para isso. Eu acho que ela poderia ser usada para ajudar a corrigir, para ajudar a você perceber palavras novas, né? Para te ajudar enquanto ferramenta de escrita, não para criar uma história. Então, é essa a minha ideia, né? Eu não gosto muito de quem usa para fazer uma história, não. Eu acho até eu vou até te dar uma outra situação, assim, que também pode ser polêmica. Nessa questão de colocar, geralmente a gente não recomenda que o escritor use ferramentas de inteligência artificial generativas, que é aquelas que a gente bota lá assim, me escreva um capítulo sobre isso, e ele te dá o texto inteiro. A gente não orienta o escritor a colocar o texto dele nesse tipo de inteligência artificial, que a gente tem várias hoje por aí, para pedir correção. Por quê? Porque na hora que você coloca o seu texto, fica a dica. Na hora que você coloca o texto, você está dando de presente para essa inteligência artificial o teu texto para que ele possa usar para outras pessoas também. Olha aí, aprendi, viu? Não sabia disso. Então piorou a minha ideia da inteligência artificial. Se eu já não gostava, agora já era, piorou. Da mesma forma que você não gosta que escreva um livro baseado na inteligência artificial, você jogando o teu texto lá, você tá lá nas linhas dos termos e condições, né? O consentimento, termos e consentimento, dizendo que a partir do momento que você utiliza o teu texto para a inteligência artificial corrigir ou melhorar, você está cedendo o texto para ficar no banco de dados deles. Então, esse teu texto ele vai ser usado por outra pessoa também. Então, muito cuidado. A Gisele falou que a gente geralmente recomenda, não. A gente não recomenda. Se o escritor quiser colocar na IA, a responsabilidade é dele. É dele. É desse. De que forma que a gente recomenda para usar essas inteligências artificiais, né, para auxiliar como ferramenta para auxiliar o Fabiano Ferretti falando aqui, ele é nosso escritor, né? Todo cuidado é pouco. Vou até botar aqui na tela, ó, que realmente, todo cuidado é pouco, né? De que forma que a gente recomenda que o pessoal use essas ferramentas de inteligência artificial de forma
de forma construtiva na hora que está fazendo coisa. Realmente, como a Aline falou, me dê sinônimos para esta palavra. Isso. Me dê 10 sinônimos para esta palavra. Ou então, assim, eu preciso descrever um lugar, mas eu preciso que esse lugar não seja reconhecido pelas pessoas que vivenciaram essa história, que nem, no caso, tu vai escrever das meninas, inspirada nos atendimentos que tu vai fazer. Então, assim, aí eu pego e coloco, daí eu pego e digo assim, você pega e coloca lá, então, assim, me descreva, me ajude a criar uma praça, um cenário parecido com tal lugar. E daí ele vai te dar algumas ideias, e daí então tu vai adaptar essas ideias para o teu livro. Ou então, assim, eu preciso contar, principalmente para as pessoas que estão contando as suas histórias pessoais, e às vezes elas querem falar de alguém que fez parte dessa história, mas você não tem autorização para citar este nome por escrito, que a gente sempre diz, se você vai contar a sua própria história para colocar o nome das outras pessoas, solicite autorização por escrito, né? E entra nessa situação também que o Fabiano falou, todo cuidado é pouco nessas horas. Então, a inteligência artificial, a gente pegar e colocar lá assim, me dê 10 sugestões de nomes diferentes de fulano ciclano. E daí ele vai te dar uma lista de nomes. Então, assim, para te ajudar a ter ideias para você continuar o seu texto, né? Nós, enquanto editor, a gente recomenda o escritor usar a inteligência artificial para ideias. Me dê ideias de como escrever tal coisa. Só que, assim, as ideias, assim, ideia 1, XYZ, ideia 2, ABC, ideia 3, FGH, por exemplo. Ela vai dando ideias e daí você vai partir dessas ideias, você vai criar o teu texto. Isso aqui, nesse caso aqui, é mais para você tirar aquele temor da página em branco. Apesar de que, assim, né, Aline, se você tem uma escrita com propósito, se tu tens um objetivo de escrever um livro, você não precisa da inteligência artificial. Se a tua escrita tem propósito, você não precisa utilizar a inteligência artificial. Quem usa a inteligência artificial? Quem não tem escrita com propósito. Quem hoje, e eu vou polemizar, quem hoje vende livros para lucrar com livros. Só pelo simples fato de viralizar dinheiro, e ganhar dinheiro. Pelo dinheiro e não pelo propósito, né? Não no propósito de transformar vidas, no propósito de fazer com que pessoas aprendam ou sejam transformadas com aquela história. Entendeu? Obviamente que, assim, eu não vou dizer que a inteligência artificial não faça isso, só que ela não tem fundamento, ela não é a tua identidade, como você muito bem colocou. Porque daí quando você escreve um livro desse, digamos que esse teu livro ele viraliza, até tem um filme que é polêmico, a gente assistiu na Amazon Prime, eu não lembro agora o nome do filme. Ficção Americana, o nome do livro. O nome do filme. Do filme, é. Então, o escritor, ele fez lá, ele escrevia sobre no gênero literário, assim, mais poético, mais romantizado, enfim, e não vendia nada. Daí, um certo dia, ele ficou meio bravo, meio pé da vida, vamos dizer assim, e falou assim, eu vou escrever um texto nada a ver com o que eu escrevo. E esse livro, ele viralizou. Certo? Aquela coisa assim, sabe, eu vou escrever o que tá todo mundo lendo agora, mas que não é um estilo de texto que eu concorde. Eu não concordo com essa forma de escrita, mas eu vou escrever só por escrever para ver se isso vende, né? Então é aquela coisa assim, ele pegou, escreveu, sentou, escreveu e tal, mandou, porque dela tem muito aquela coisa do do agente literário, né? Aí esse agente literário apresentou para várias. Ele criou um personagem que escreveu o livro, contando como se fosse a história da vida dele. E é bem bacana, assim, para quem tiver acesso à Amazon Prime, aproveite, assista Ficção Americana e vocês vão entender muito bem o que é, às vezes, essa dificuldade do universo do escritor, né? De você conseguir realmente manter a sua essência e querer entregar uma mensagem de verdade, né? Eu gosto de escrever de verdade, né? Como eu disse, assim, eu escrevo todo dia, praticamente. Não que eu sente na frente do computador para criar alguma coisa, mas assim, sempre eu estou pensando numa coisa, eu sempre escrevo. Eu sou a louca do caderno, eu brinco que eu tenho um monte de caderninho. Na minha bolsa tem sempre um caderno pequenininho, porque quando vem uma ideia, eu anoto ali e depois eu organizo aquela ideia. Então, eu estou sempre cheia
de escrever. Eu realmente não uso dessa forma, né, a inteligência artificial, e eu nem sabia que a inteligência artificial podia fazer isso, de pegar um texto e tal. Mas porque eu realmente não é uma prática da minha vida, não. E aí eu fico realmente pensativa, né, quando você fala agora isso, porque vê que coisa, né? Você escrever um livro só por escrever ou pelo dinheiro, seja lá o que, talvez você não goste de escrever. Aí não tem sentido, né? Não É que sei. quando essa pessoa for digamos que esse livro viralize e ela for convidada para fazer uma entrevista, não tem a essência dela. Ele não vai conseguir transmitir a mensagem que o livro tem. Porque não tem escrita com propósito, né? Olha aí o vai bem Fabiano com falando. o que o Fabiano falou aqui, ó, que a inteligência artificial, como o próprio nome sugere, ela é artificial. Ela não tem a essência da alma do autor. Exato. Né? Aí eu só vou dar uns outros ois aqui para Cristina Santiago, que também deve ser amiga da Aline. É, maravilhosa. Um beijo. A Cristiane Santiago, que eu acredito que devam ser irmãs. Olha, é mãe e filha, viu? Duas lindas. Mãe e filha. Muito bom. Mas parece irmã, viu? Parece. Pela fotinha aqui. Elas são bem né? lindas. São minhas amigonas, assim. Ó, o Fabiano falando até aqui, ó, ele até pode dar algumas sugestões, mas a mão do escritor é o que molda a história entre as linhas, é o combustível que impulsiona a nossa imaginação, né? É verdade. Até trazendo dentro dessa situação, e aí fugindo da questão da inteligência artificial, para quando a gente, mas voltando para essa situação que a Aline falou, da linguagem do escritor, e é uma coisa que a gente preserva muito, a gente trabalha muito, com muito cuidado para que a linguagem do escritor não se perca no meio de uma correção ortográfica, por exemplo. Mas a gente teve uma vez uma situação de uma escritora que ela estava contando a história da superação das 3 filhas dela e tudo mais, e ela era uma senhora com esquizofrenia, me ajuda, transtorno bipolar e depressão. E escreveu o livro, assim, o livro é muito legal, é bem bacana, assim, é uma história bem emocionante. E quando chegou no último capítulo do livro, eu olhei e disse assim, não, mas peraí, isso aqui não foi ela que escreveu. Porque não é a mesma assim, não é a mesma linguagem, não tem os mesmos errinhos de português que tinha no resto do livro, a linguagem ficou um pouquinho mais refinada, não ficou uma linguagem tão... uma linguagem comum, como ela fala, como ela usou no resto do livro e tal. E quando a gente pegou e foi conversar com ela para fazer, que a gente gosta de sentar com o escritor e fazer um review da revisão, de pegar da edição textual, principalmente. Daí pegar a edição textual e dizer assim, essa parte aqui não dá para entender tão bem a mensagem, vamos mudar um pouquinho e tal. E a gente faz essa conversa com o escritor, daí quando a gente sentou para conversar com ela, daí eu peguei e falei, disse assim, quem escreveu o final do livro? Aí ela disse assim, nossa, tu percebeu que foi outra pessoa? Eu disse, não, eu consegui perceber, porque eu consegui entender que a nuance do texto é diferente. Daí ela disse assim, não, eu entrei em crise e quem terminou foi a minha filha. Aí eu assim, eu consegui perceber. Assim como a gente também já teve um outro escritor que quando ele mandou o livro para a gente fazer a revisão, eu perguntei para ele assim, mas foi você que escreveu o livro ou você usou a inteligência artificial? Não, fui eu que escrevi o livro. E aí vem mais uma outra situação de inteligência artificial que é uma outra pegada que as pessoas não tomam esse cuidado. Na hora que ele botou várias citações no livro, e eu sempre confiro, citação por citação. Se a gente tem algum escritor que está usando, que coloca citações da Bíblia, por exemplo, eu vou lá e confiro para ver se a citação está exatamente o que está escrito, para fazer da forma bem correta. E eu fui começar a olhar as citações e as citações não existiam. Aquelas frases não existiam, a inteligência artificial tinha criado a frase. E colocado o nome de personalidades. De personalidades, né? Tipo Einstein, Roosevelt, e assim, e por aí em diante. Aí eu peguei, quando a gente foi fazer a conversa, daí eu falei para ele assim, tá, de onde é que tu tirou essas citações, para a gente poder até colocar, né, de onde é que tu tirou essas citações, a fonte? Aí ele assim, se eu te disser que foi o ChatGPT, eu disse assim, o ChatGPT escreveu o teu livro inteiro. Aí ele assim, como é que tu sabe? Eu disse assim, porque a estrutura do livro, ela é todinha igual, muda só um pouquinho. Eu disse assim, isso aqui é livro escrito por inteligência artificial. Por isso que eu digo, vocês não enganam a gente. Os escritores não enganam a gente. Quando eles usam, só copia e cola texto de inteligência artificial, a forma que a inteligência artificial cria os textos, ela
por mais que vocês achem, ela não é humanizada, tá? Não, é como o Fabiano falou, não existe alma, não tem alma, é um texto que sem... É robotizado. É robotizado. Eu acho também, eu vejo, eu nem tenho essa vivência, mas eu tenho essa sensação desde sempre, assim, né? Porque na minha ideia, veja que a minha... Nossa, quem sou eu, né? A minha ideia é minha, sabe? Muito pouca. Mas, assim, dentro dessa ideia de escrita, é a coisa da honestidade, gente. Você não pode não ser honesto com o que você está escrevendo. Porque se é seu, tem que ser seu, né? Se você tem uma ideia, essa ideia precisa partir de sensações das quais você organizou. Pronto. Na hora que eu escrevi o livro e tal. E aí, para corrigir, eu busquei uma outra pessoa, que é uma pessoa que corrige livros, né? Ela tem essa profissão, Elis, maravilhosa. Ela sempre faz as correções no meu livro. Então, assim, essa pessoa, ela tem o trabalho de fazer isso. Então, na hora que ela vai ali e corrige, ela, inclusive, vai dizer, Aline, o jeito que você colocou essa frase aqui, você queria colocar em tempo presente, tempo futuro? Veja, ela já me corrige também nessas questões, que às vezes você está escrevendo e passa, né? Não, todo mundo é no tempo presente. Ela, então vamos trocar isso aqui. Então, há uma troca real do que eu queria colocar. Né? Não tem como ficar amarradinho, porque na hora que você está escrevendo, aquilo que vem da sua cabeça, às vezes perde o tempo verbal, né? Perde essas questões, e você não consegue, porque é só pensamento, você vai lá, eita, faltou a vírgula, comeu uma letra, e não sei o que, aqui não era esse ponto. A pessoa que vai corrigir, ela vai fazer isso com você. Então, você não precisa dessa coisa de buscar uma máquina, né? Essa tecnologia toda. Eu acho que perde muito, na verdade, a qualidade enquanto história, gente. Eu acho que perde. Eu acho que, na verdade, é uma bobeira uma pessoa achar que está escrevendo usando esses artifícios, né? A escrita sem propósito, na verdade, na minha opinião. Polemizando, é a escrita sem propósito, na minha opinião. Trazendo aqui a fala da Cristiane, então, né, que ela acha que escrever uma arte onde envolve emoções, transforma emoções, né, que ela gosta muito dos livros da Aline porque é fácil de se conectar. É isso que é escritor de verdade, né? E a Ludmilla também traz aqui uma fala, para quem se propõe a ser escritor, isso é fundamental. A tese de doutorado dela teve mais de 40 revisões de 2 orientadores. Escrever é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho. Apesar de a gente dizer assim, que qualquer um pode ser escritor, não precisa necessariamente ter doutorado, pós-doutorado, pós-graduação, não. Qualquer um pode contar a sua história e eternizar a sua história. Tem que haver um respeito, né? Tanto pela produção de conteúdo do escritor, para quem vai trazer ilustrações feitas por um ilustrador, respeitar o trabalho do ilustrador. Já existem hoje algumas ilustrações feitas por inteligência artificial? Existem, não tem problema também, né? Fazer essa questão. Mas o livro ilustrado por pessoas é muito mais bonito. Não, gente, vou te atrapalhar, mas olha, gente, a delicadeza disso aqui, a Solange, ela arrasou demais. Eu fiquei emocionada. De verdade, quando ela fez os primeiros desenhos, para a gente aprovar, não sei, deixa eu ver, assim, não. Tá certo, assim. Isso, assim. Dá para ver, né? A Solange foi muito bonito, assim, na minha cabeça, assim, a forma como ela colocou no desenho a história que eu queria passar. Porque como esse livro é um livro de mais arte do que de texto, eu precisava que esse desenho conversasse com a escrita. E aí eu cheguei para ela, falou que queria assim, 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 descrevi a cena. Ela, vou fazer o primeiro para ver se você gosta. E aí ela fez, caraca, isso aí. Então, gente, é muito legal, porque dentro da ideia, né, ela foi lá e colocou em desenho, colocou em arte. A inteligência artificial não vai conversar assim com você, não vai dar. Não vai dar. A inteligência artificial é tão artificial que quando você manda gerar uma imagem de uma menininha de cabelo loiro com olhos azuis, aí tu manda, tem uma cena. A outra cena, a menininha já é diferente. Não é a mesma pegada, entendeu? Eu sou fã, assim, do trabalho da Solange. Olha isso, gente.
Eu vou te falar. Vou te falar que a gente acabou fazendo o convite para ti em cima da hora. E logo no início da live, quando você falou da Solange, eu falei, putz, podia ter trazido ela também para poder ter A gente nem pensou. Quando eu estiver mais perto de lançar, ela vem. Do lançamento, a gente chama ela também, com certeza. Até queria, né, antes de Gisele botar próximas as mensagens aqui. Eu acho que para a live do lançamento, momentos antes de entrar na live que a gente estava conversando, né? Daqui a pouquinho a Aline vai falar um pouco do lançamento desse livro, A Malu, um Doce de Menina. Mas acho que vale a gente já, quando você tiver direitinho nas datas, Aline, a gente pegar e fazer uma live nós 4, digamos assim, Vamos. E convidar a Solange para ela também trazer essa questão de como fazer a ilustração, no caso, né? Só para finalizar esse contexto, Aline, eu só queria comentar que é justamente isso, edição textual. Tem muitos escritores que nos procuram e falam assim, nossa, mas é caro fazer revisão textual ou fazer edição textual? Eu achei uma outra pessoa que faz mais barato. Cara, ou ela está aprendendo, ou ela está usando outras ferramentas para poder fazer o trabalho rápido para você. Não tem. Quando você pega uma revisora, até pode, de repente, falar o nome dela aqui, né? Quem fez a revisão do teu texto. Elis Montebello, ela é daqui de Pernambuco. Isso. Então, assim, a gente tem que valorizar e honrar essas pessoas, porque realmente é um trabalho árduo. Assim como o do escritor tu imagina o revisor que está falando a revisão do teu texto, também ela tem que inserir dentro do teu contexto e manter a tua autoralidade, a forma, a tua comunicação, entendeu? Exato. Que é o que a gente sempre fala. Não perca, quando se faz uma edição, quando você pega uma revisão textual e coloca numa IA ou qualquer outra ferramenta, o que acontece? Tira a essência e a alma do escritor, entendeu? E por isso que eu gosto, né, desse trabalho. Aí eu já vou falar de vocês, assim, porque eu fiz a revisão, né, com a Elis e tal. Poderia ter feito com vocês, mas a gente não se conhecia quando eu fiz a revisão. E, sinceramente, assim, aí eu vou falar para quem quer escrever, tá? Sobre eles, assim. Gente, faz muita diferença quando você procura pessoas sérias, né? Dentro da edição, dentro da parte da arte, porque não tem como ficar legal se você também não colocar o seu... Veja, a minha ideia, o meu trabalho é o texto, né? É uma história, mas ele não vai sair do meu computador se eu não buscar pessoas legais para fazer isso comigo, porque não ia ter saído esse livro, né? Não ia ter saído esse aqui, se eu não tivesse buscado pessoas que tivessem essa troca verdadeira, né? Dizer, olha, Aline, isso aqui tá ruim, vamos trocar, vamos botar para cá. Aline, é isso mesmo que você quer fazer? Como é a tua ideia? Essa conversa faz muita diferença para que o livro saia bonito, saia legal, saia como você sonhou. No meu caso, para mim, são livros, para mim, são coisas reais. Para mim, é um projeto verdadeiro. Eu gosto de que aquilo vá para a casa das pessoas com qualidade, para que as pessoas possam sentar ali em família. A minha ideia, eu fico visualizando, inclusive, como eu faço na minha casa com meus filhos, eu fico imaginando que naquela família as pessoas vão pegar aquele livro e vão sentar, e vão ler, vão curtir aquilo ali. Então tem que ser legal, né? Então não acho que vocês deve economizar no sentido, não estou falando de dinheiro, estou falando no sentido de propósito. O que você quer para o seu livro? O que você quer vender? O que você quer levar para a casa de alguém? Então, escolhe pessoas boas, assim, de troca, né? De que tem a parte de profissionalismo também por trás daquilo que vai ser entregue depois. Eu acho que tem que se preocupar com isso. E, Aline, como é que o pessoal faz para ir acompanhando para saber quando vai ser o lançamento deste livro, Malu, um Doce de Menina? Vamos lá. Então, a gente está trabalhando nele, né, agora, e ele está bem bonito. A nossa ideia é que ele fique pronto para que o lançamento seja em outubro, que é o mês das crianças, né? Então, a ideia é lançar o Malu, um Doce de Menina, né, no mês de outubro. Para quê? Para que todo mundo possa curtir o mês de outubro, presenteando criança, curtindo esse universo infantil. E eu acho que vocês vão gostar muito. O livro está bem bonito. E aí eu vou botar agora, então, aqui para vocês acompanharem, né? Anotem ali, não fujam da live, anotem para vocês depois entrarem no Instagram e seguir a Aline ali acompanhando. Vocês podem seguir também @editora NPE.
que a gente vai mantendo vocês informados desse movimento da Aline, né? A Aline faz os stories, marca a gente reposta, vocês podem ir acompanhando, mas vão seguindo a Aline, que daí então ela também vai ter o livro para fazer a venda. A gente já explicou para ela como é que ela faz para enviar o livro para qualquer lugar do Brasil, num preço bem bacana de frete, né? Que é o frete módico, a gente já fez live falando, explicando sobre isso. Sim. E aí, deixa eu só voltar para ver o que mais o pessoal está comentando. Mas sigam a Aline e vão acompanhando para entender, para aprender, para ver um pouquinho melhor e entender quando vai ser lançado esse livro, né? Poder fazer todo esse acompanhamento. Né? A gente vai deixar o link do Instagram da Aline na descrição desse vídeo depois, lá no YouTube, né? No YouTube, para que vocês também possam seguir ela e acompanhar esse movimento de lançamento dela, que vai ser em outubro, em comemoração ao mês das crianças, né? Ó, já tens uma cliente, ó, a Ludmilla, ela já quer ler o teu livro. Lud, agora que eu vi. Um beijo. O Fabiano falando aqui, né, então, ó, que ele também já escreveu o livro dele com a gente, né, então, da questão do profissionalismo, né, agradeço, né, que a gente é comprometido, a gente entrega além das expectativas, né. Olha aí, tem Fabiano, tá vendo? Verdade, então, procura. E além do mais, ganhamos 2 amigos, né? A gente é amigo de todos os nossos escritores. Até hoje, a gente não brigou com nenhum deles. Nossa, eu aprendo bastante, eu agradeço muito. Ó, e a Cris também falando, Cristina, falando que ela também já está aguardando. Aguardando, eba! Então, esse lançamento aí tem tudo para ser muito bom aí na tua região, né? Acho que vai ser bem legal. Quem sabe vocês vêm para cá, né? No lançamento. No ano que vem. Esse ano, eu vou te falar que está no movimento de escrita de um livro de uma entidade que da região, né? Da região, e que a gente está na fase de escrita do livro, e tem a entrega para o final de novembro. Então, a gente tem os nossos escritores para atender e escrever o livro. Como a gente então, vai depois a gente faz um lançamento aí, e aí eu vou ver vocês. Mas com certeza a gente vai querer um livro também, quando tiver lançado. Aí, com certeza, com certeza. Ó, o pessoal já está aqui, ó, a Ludmilla falando que vai ser um sucesso e chamando a gente para comer bolo de rolo. Ai, aqui não, Recife, se vem para cá, tem que comer bolo de rolo. Assim, ó, para Recife, nós temos uma outra escritora também. Eu já falei para a Aline, né, nas nossas reuniões, que ela também vai lançar um livro. E eu acredito que a gente tem grandes chances de estar lá no ano que vem. A gente vai passar uns dias de férias também. Não vamos só para o lançamento, né? Mas Recife também, e daí a gente vai estar nos encontrando e com certeza vai estar participando dos movimentos que a gente puder fazer. Vamos planejar aí uns dias para a gente poder também falar um pouquinho, né? Fazer um movimento, a roda de conversas aí, mas fica mais para frente. Aline, estamos encaminhando para o final da live, né? A gente está 1 hora e 2 minutos, só para ter uma ideia. Parece que começamos agora há pouco, no caso. Foi. Né? Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar, na realidade, né? Verdade. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Sobre o teu objetivo enquanto escritora, conselhos para escritores e também comentar aí sobre essa questão, reforçar o convite do lançamento do teu livro. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, tá? Agradecer o convite, agradecer a participação aqui, a todo mundo que veio, participou. Obrigada. E, assim, o movimento geral, né, de escrever, para mim é verdadeiro. Eu gosto, me sinto feliz. Antes era um hobby, hoje eu quero que se torne de verdade. Quanto mais eu trabalho, eu quero que tenha sentido para levar a mensagem. Então, assim, se você tem vontade de fazer um trabalho com livros, né, faça de coração, faça por você, não vá buscar artifícios fora, use sua mente, busque pessoas, assim, como a NPE, que também dá ali todo um suporte de ajuda, de troca, de ensinamentos. Eu acabei de aprender coisas aqui com ele, porque, assim, se você quer entrar nesse universo, vá com o seu desejo em cima do que você quer levar. Eu acho que isso é fundamental. Não dá para a gente fingir uma profissão. Eu acho que, assim como a psicologia, eu trabalho muito sério. Quando eu entro num consultório, eu quero levar o meu melhor. Com os livros, a mesma coisa. E o dinheiro, gente, vem. Eu acho que isso é óbvio. Né? Se você faz uma coisa bem feita, aquilo vai vir. E se for para ele viralizar, maravilhoso. Eu quero que ele viralize. Mas o propósito não é só isso. Precisa ter uma alma, precisa ter uma essência. Então, assim, dentro do propósito de ser escritora, eu estou amando, estou aprendendo muito,
Eu digo que eu estou ainda chegando nesse lugar, né? Não é só o livro lançado, é o dia a dia do que a gente vai fazer com aquilo. Então, eu gosto muito, já agradeço. O lançamento, eu estou super ansiosa, quero ver ele pronto. Esse aqui é uma boneca, né, que a gente chama. Vai chegar os originais para a gente trabalhar com ele. Né? E eu convido todo mundo, né, para entrar lá no Instagram, quiser conversar, pode chamar. Vou E até o dia botar que eu aqui no- tiver com a data, né, eu já vou levar para vocês também lá. E com certeza outubro, mês das crianças, comemorando as crianças, esse presentão aí para você levar para o seu filho, levar para casa, Malum Doce de Menina. Muito legal. Até vou colocar aqui, ó, o Fabiano, ele mora numa cidade um pouco mais interior aqui de Santa Catarina, ele já pediu, ó, guardam para mim também, que ele tá com um projeto também da filha dele, logo sai do forno. Né? Então, Fabiano, Joia. depois segue a Aline lá no Instagram para ir acompanhando o movimento do lançamento do livro. Né? Joia, Fabiano, obrigada. É isso aí, né? Eu acho que, Aline, eu vou passar e vou deixar a Gisele finalizar a live de hoje. A gente sempre joga um pro outro terminar. Então, hoje que ela não jogou a bola para mim, eu vou jogar para ela, né? Mas eu queria primeiro, né, agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente, comentaram, fizeram essa live aqui ficar muito mais rica com os comentários e mensagens que colocaram ao longo da live aqui. Vocês que estiveram aqui assistindo essa live, foi muito legal. Você que vai assistir depois dessa live gravada, né? Ela vai ficar no perfil da Editora NPE. Deixe seus comentários, né? Se você quiser tirar alguma dúvida que não foi esclarecida durante a live, deixe no comentário aí que a gente vai chegar, vai responder as perguntas que nos competem e o que for da Aline a gente vai fazer chegar até ela para que ela também possa responder para vocês, né? No mais, Aline, eu quero agradecer por ter acreditado no nosso projeto desde o início, quando você veio conversar com a gente, né? A gente sempre diz que o nosso propósito é facilitar o acesso de livros físicos aos escritores, mas, acima de tudo, democratizar esse movimento da escrita que nos últimos anos, né, tem sido muito grande por esse movimento de escritores independentes, né? Então, ver que cada escritor vendo a felicidade de cada escritor vendo seu livro nascer, para a gente não tem preço, né? Acho que é um propósito de vida que a gente recebeu. E só para contextualizar, né, faz uns 10 dias que a gente chegou no 100º livro lançado dentro da editora. A gente tem menos de 3 anos, e dentro desse 100º livro não está o teu, né? Vamos deixar claro que ele está no movimento do lançamento, mas queria agradecer a você por ter acreditado na gente, por ter feito essa parceria de sucesso, e com certeza pode contar com a gente nos próximos livros que a gente está aqui, porque a nossa verdadeira essência, né, para a gente colocar para o mundo. A nossa verdadeira essência está nessa questão mesmo de fazer com que as pessoas entendam que o trabalho, um livro ele nasce de uma ideia de escritor e ele tem que terminar com tem que ser publicado, lançado com a essência da ideia, né? Lá do início. Tem uma frase: nunca perca de vista o seu, como é que seu ponto de partida. O seu ponto de partida. Né? Essência, né? Tem uma frase de uma irmã, se a gente aprendeu... Santa Clara. A frase de Santa Clara: nunca perca o seu ponto de vista. Nunca perca de vista o seu ponto de partida. Seu ponto de partida. Então, quando a gente lê essa frase, quando a Aline pensou nesse livro, é lá desse começo, esse ponto de partida que ele tem que terminar. O ponto de vista desse lançamento tem que ser lá do primeira ideia do lançamento de escrita desse livro, no caso, né? Sim. Isso aí. Aline, quero te agradecer. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, interagiram com a gente durante a live. Foi muito boa a interação de vocês também. Essas interações sempre alimentam muito, acrescentam muito, né? Ó, vou até que botar aqui, ó, que a Cristiane colocou que no Canadá já está garantido. A gente está com uma escritora que deve escrever um livro com a gente lá do Canadá. Tá? E que ela chegou na gente através de uma indicação e acompanhando o conteúdo do Instagram, do YouTube. Por isso que é tão importante a gente fazer por isso que a gente sempre mantém essas lives no YouTube, tá, pessoal? Então, queria agradecer mesmo de coração todos vocês que acompanharam. Convido vocês a seguir o nosso canal do YouTube. Para quem tem vontade ou conhece alguém que tem uma boa história,
pode indicar a gente para a gente poder ir conversando, indica para ele começar, para essas pessoas começarem a assistir os conteúdos que a gente vai trazendo, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente sempre está trazendo alguma novidade, alguma dica, essas dicas importantes de inteligência artificial, de envio de livro, o que faz um revisor, o que faz um diagramador. A gente sempre está trazendo essas informações para que vocês possam realmente entender e conseguir construir a história de vocês. E lembre, eternizem as suas histórias, deixem elas por escrito, porque como eu sempre gosto de falar para todos os escritores, é uma provocação. Quem você quer que conte a sua história? Você quer que a sua história seja conhecida pelo seu ponto de vista ou pelo ponto de vista de outras pessoas, né? E assim a gente vai encerrar essa live, né? Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e esperamos vocês na próxima semana, na quarta-feira à noite, 7 horas da noite, para mais uma live dentro do nosso canal do YouTube. E aguardem, né, que nós vamos ter ainda mais uma live com a Solange, que foi ilustradora desse livro, e com a Aline daí no Instagram, né? No Instagram, fazendo o lançamento do livro dela, na semana que antecedeu o lançamento dela. Então siga a gente, siga a Aline, que novidades estão por vir. Muito obrigado. Beijo, obrigada. Boa noite, pessoal.